Olá, pessoal. Olá, Rose. Olá, Pitico. Olá, pessoal. Gente, como a gente sempre coloca aqui, é muito importante, é fundamental a participação de vocês nesse videocast. Deixe aqui o seu comentário, a sua sugestão, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso videocast, é fundamental a participação de vocês, como eu digo aqui. E hoje nós vamos conversar, obviamente, assuntos ligados ao envelhecimento, a prevalência de quedas em pessoas idosas. Não é isso, Rose? Como isso é sério, né, Pitico? É sério, é recorrente, é um dos principais temas, diria mesmo que é uma das fundamentais na pertinência do que a literatura chama de síndromes geriátricas. Daí a importância da gente estar aqui, falar um pouco desse assunto tão relevante e às vezes pouco levado em consideração na ocorrência de quedas em pessoas idosas da nossa casa, né, Rose? Sim. A gente às vezes, o que você acha? Não dá assim uma importância, acha que isso é coisa de pessoas idosas. Na realidade, é importante que observamos esses episódios, esses eventos, e que a gente não naturalize. Quem cai de maduro, eu costumo brincar, né, Rose? É fruta, né? Pessoas idosas, gente não. E aí, eu quero dizer que a gente precisa dar atenção a essas situações. Não, aí é importante buscar a ajuda de um profissional, não é? Porque às vezes as pessoas idosas dão muitas desculpas. Eu caí porque eu escorreguei, pisei no rabo do cachorro, coisas dessa natureza. Mas o que a gente precisa é criar um ambiente seguro, um ambiente de bem-estar para que a pessoa idosa possa se locomover com autonomia e independência no interior da sua casa. Não é isso, Rose? O que você acha, assim, alguma dica, alguma sugestão prática que a gente possa apresentar, e nós mesmos nas nossas casas, em relação às pessoas idosas dentro do domicílio? Perfeito, Pitico. Vale a gente deixar aqui algumas dicas, né? E eu vou fazer um recorte aqui para facilitar. No ambiente doméstico e no ambiente externo. Então, por exemplo, no ambiente doméstico, é importante a gente prestar atenção na iluminação, né, desse ambiente, porque às vezes é muito comum, vamos deixar a casa toda apagada. Às vezes a própria pessoa idosa fala, energia, né? Então vou economizar, não deixa a luz acesa. E de madrugada, à noite, quando você vai ao banheiro, ou mesmo levantar, pegar uma água, qualquer coisa, qualquer movimentação, tem que ter o mínimo de iluminação, isso até para nós também, claro. Não é? Então tem que ter essa atenção, a organização, Pitico, do ambiente, a disposição dos móveis, não é? Sim. Isso tem que ser olhado. Às vezes quando a gente é mais novo, a gente quer bastante enfeite, vaso, tapete, detalhes, centro de mesa. Isso precisa ser olhado também. À medida que a gente vai envelhecendo, algumas coisas precisam ser reformuladas, reorganizadas. A casa vai esvaziando de pessoas, né, Rose? A família vai diminuindo e também os objetos precisam ser reduzidos para facilitar essa locomoção. E mesmo que o objeto não seja reduzido, ele precisa ser reorganizado. Sim. Então, por exemplo, Pitico, você costuma falar muito dos tapetes. Às vezes não precisa eliminar, mas ele precisa ser afixado no chão. Evitar que ele fique solto, não dá para você ter tapete solto que a pessoa vai andar e de repente ela escorrega ou tropeça, não é? Sim. Uma outra questão importante também, que você comumente coloca aqui, são os fios. Não dá para ter fio solto, os animais, os pets, são muito bem-vindos sempre, mas tem que ter essa atenção, né? Se a pessoa está segura para andar ou para transitar com os pets, passando, né, por entre as pernas ou por entre ela. Então isso tudo tem que ser olhado. Outra coisa, rapidamente, Pitico, as barras de proteção, barra de segurança, né? Os banheiros. Barra que precisa ter no banheiro, às vezes precisa ter no corredor, né? Muitas das vezes tem outros lugares, às vezes é uma casa que tem uma escada para o andar de baixo, ou às vezes até mais de uma escada. Tem que ter essa segurança para a pessoa subir ou descer as escadas. Sim. Então, pessoal, são coisas que são, às vezes a gente acha que são simples, mas isso é óbvio. Não, nem tão óbvio assim. E as roupas também, né, Rosa? É importante, Sim, né? eu ia colocar essa questão agora. É muito comum a gente falar dos calçados. Claro que os calçados têm que ser adequados. Um solado que ofereça segurança. Só que as calças, velcro, né? sim, que de preferência abraça o calcanhar, mas as calças e os vestidos também precisam ser observados. Sabe por quê, Pitico? A gente, que é mulher, às vezes gosta de uma roupa longa. Sei. Fica elegante, um vestido longo, uma calça longa, com esse uma inverno talona. agora, né?
E às vezes, nesse tecido mais abundante e mais longo, pode acontecer de entrar por debaixo do nosso calçado ou mesmo no meio do calçado. Sim. E aí a gente está andando, de repente não percebe, corre o risco de cair ou de escorregar. Então, talvez a gente não lembre todos os detalhes aqui. Uma outra questão importante, que aí entra o acompanhamento profissional que você falou, principalmente medicação. Às vezes é uma pessoa idosa que está sob efeito de medicação e um efeito mais forte, que às vezes dura por mais tempo, e essa pessoa está se movimentando dentro de casa ou está indo à rua e ela pode ficar E a gente percebe, né, Rose, né, pessoal, que a polifarmácia é uma característica, de um modo geral, de uso de mais de um medicamento por uma pessoa idosa. E isso realmente se colocou muito interessante, sim. Verdade. Né? E só para finalizar, Pitico, esse ambiente externo, ruas, calçadas, olha, eu vou te falar uma coisa. Tá complicado. Tá difícil, não tá? Porque tem algumas ruas e algumas calçadas que, assim, outro dia eu vi uma senhora com uma bengala atravessando, e se for um cadeirante, qualquer pessoa com mobilidade reduzida passa aperto. Quem não tem mobilidade reduzida já está passando aperto. Então, assim, os espaços públicos aí vão a apelo, não só aqui em Juiz de Fora, para a nossa prefeita Margarida Salomão, que faz um excelente trabalho, mas para todos os governantes de todas as cidades e estados, é preciso prestar atenção nas pessoas. Exatamente. Inclusive nas pessoas idosas. Todo mundo precisa de uma rua segura, de uma calçada segura, de ambientes seguros, todos eles, né, Pitico? Praças, teatros, aí todos os ambientes, os shoppings, né, a cidade de um modo geral precisa estar atenta para as pessoas, claro. Não é? Porque, inclusive, a pessoa idosa fica com medo de sair, de se locomover, com medo de cair. E isso faz com que ela restrinja os seus contatos sociais. Então, para ela ir à cidade, ir no calçadão, conhecer, né, tomar um café com a amiga, com um familiar, ela fica restrita, porque ela fica com medo. Calçadas esburacadas, o trânsito muito violento e muito agressivo, o tempo para você atravessar um sinal com menos de 12 segundos. Então, realmente, assim, como uma pessoa idosa, de um modo geral, claro que não são todas, mas algumas, vai disputar da cidade, se a cidade não oferece para ela condição de vida, de bem-estar e de segurança, não é isso? Perfeito, né, fica incoerente, exatamente, né? A pessoa não sai de casa e perde o contato social. Pessoal, esse é o assunto que a gente traz aqui para vocês, para você. Deixe aqui o seu comentário, a sua sugestão. Eu concordo, eu não concordo. O importante aqui é a gente estabelecer essa interação, esse diálogo. E, obviamente, como eu disse, assuntos ligados ao nosso envelhecimento. E quedas, a prevenção de quedas em pessoas idosas é muito importante, muito necessário. Por isso que a gente trouxe esse tema aqui, né, Rose? E essa data é tão importante, Pitico, que foi celebrado agora, dia 24, não é? Dia 24, terça-feira dessa semana, exatamente. O Dia Mundial de Prevenção de Quedas. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, deixe aí seu comentário e até um próximo videocast. Deixe o seu comentário e também alguma dica que você tenha para ajudar a prevenir quedas. Muito obrigada e até o nosso próximo videocast. Até lá.